Te chamar. Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo pelo canal do Ministério de Minas e Energia no YouTube. O evento de hoje se trata do lançamento do estudo Uso de Novas Tecnologias Digitais para medição de consumo de energia e níveis de eficiência energética a nível nacional. A dinâmica de hoje, como está colocado na agenda, nós vamos fazer uma abertura, o consultor que desenvolveu o estudo vai realizar uma apresentação, teremos uma roda de discussão com convidados. Nessa roda de discussão, uma série de questionamentos vão ser colocados, mas nós também esperamos os questionamentos da plateia, né, daqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Devido ao curto espaço de tempo, esses questionamentos que vão vir da plateia, que vão vir dos espectadores que estão pelo YouTube, essas perguntas vão ser anotadas e respondidas posteriormente por e-mail. Por isso, é muito importante para aqueles que não fizeram a inscrição prévia, que quiserem fazer perguntas, que coloquem o seu e-mail na lateral, né, após a pergunta, para que a gente possa anotar e dar essas respostas depois por e-mail. Então, eu gostaria de iniciar convidando o diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, o senhor Carlos Alexandre Pires, para falar as palavras iniciais de abertura. Obrigada, Carlos. Obrigado, Alexandra. Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu faço a abertura desse lançamento virtual do estudo Uso de Novas Tecnologias Digitais para Medição de Consumo de Energia e Níveis de Eficiência Energética no Brasil. Bom, todos nós sabemos que o setor de telecomunicações e de digitalização passa por um processo de inflexão tecnológica, né? O mundo inteiro se defronta com essa, digamos, novidade, entre aspas. Mas a digitalização, o blockchain, uma série de fatores realmente tem provocado uma revolução nas áreas de telecomunicação e, por que não dizer, no setor de energia. A digitalização, a evolução de sistemas de controle e a facilidade oferecida pelos sistemas de telecomunicações atuais, principalmente pelo fato de que eles estão caindo muito de preço, tem permitido novas possibilidades operacionais. Então, temos aí o monitoramento, o controle, a robustez para suportar as necessidades físicas, técnicas e financeiras das redes de energia. Assim, nós promovemos esse estudo, né, tendo como base as experiências da Alemanha, a experiência europeia, tanto no uso da inteligência artificial, da internet das coisas, Big Data, quanto das tecnologias digitais de ponta. E aí tivemos a oportunidade de observar o que esse estudo traz de insumo sobre como utilizar essas novas tecnologias para coletar, para processar, analisar os dados relacionados ao consumo de energia, obviamente, medição de eficiência energética, e colocando isso no contexto brasileiro. Esse estudo, então, ele foi elaborado no âmbito de uma parceria Brasil-Alemanha, que já é de longa data, somos muito gratos por essa parceria, em que o Ministério de Minas e Energia, pelo lado brasileiro, e o Ministério Alemão da Economia de Energia, o BMWI, promoveram esse estudo por meio da GIZ. Hoje nós estamos lançando o estudo com o objetivo de conhecer os resultados, né? Estimular a todos a conhecerem os resultados também e promover uma discussão sobre o uso dessas novas tecnologias digitais para a medição e consumo de energia e níveis de eficiência energética. Quando nós olhamos para trás e percebemos que o mundo das telecomunicações evoluiu muito nos últimos 15, 20 anos, o processo de digitalização fez com que muitos serviços e produtos fossem oferecidos ao longo dessa evolução. Tivemos aí produtos revolucionários, celulares. Hoje nós temos praticamente nossas vidas inteiras dentro de um celular.
e a oportunidade que nós temos de acessar a serviços bancários ou não, financeiros ou não, a um toque de um celular. Então, se nós observarmos, olharmos para trás e percebermos o quanto nós evoluímos em termos de telecomunicações, podemos também vislumbrar o que nós teremos pela frente no setor energético. É utilizando essas novas tecnologias, é utilizando o ferramental da digitalização, que podemos perceber que a energia, a forma como nós lidamos com a energia, a forma como nós comercializamos a energia, a forma como nós tratamos esses dados, pode realmente revolucionar o setor energético, o setor elétrico como um todo. Então, hoje, nós teremos a oportunidade de ouvir alguns especialistas e temos a certeza de que, ao final e ao cabo, seremos capazes de traçar um horizonte muito promissor, não só para o mundo, mas especificamente para o Brasil, de como podemos utilizar a digitalização a nosso favor. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e desejo a todos nós um excelente evento no dia de hoje. Obrigado. Bom dia. Trazer para vocês esse estudo de digitalização é um desafio. É um grande desafio falar sobre essas mudanças. E falar sobre mudanças, no meu entendimento, falar sobre eficiência energética e como isso pode ser comparado com as situações da Alemanha, foi um desafio na escrita, e eu espero que depois vocês encontrem esse trabalho da gente no Ministério, ele vai estar publicado a partir de hoje. Então, este é o contexto do trabalho. Onde estamos aqui? Já vou começar a minha fala muito direto. O que buscamos? O que estamos trazendo nesta discussão? Estamos trazendo nessa discussão não somente as questões de tecnologia. As questões de tecnologia fazem parte do processo de transformação. A gente está falando sobre transformação dos negócios. Sim, porque a tecnologia é a parte que nos permite essa transformação. A gente coloca a tecnologia, mas a gente não pode estar com essa tecnologia no nosso processo antigo de ver as coisas, no nosso processo antigo de tratar a informação, a comunicação, e essa digitalização traz compromissos e mudanças que levam a uma quase disruptura. Eu não vou usar o quase, eu vou dizer disruptura da forma como o negócio de energia está sendo realizado hoje. O mundo está nessa transformação e o que a gente está trazendo é exatamente isso. O primeiro ponto nessa história, nesse processo, e eu coloco em todo momento, e faço isso em toda a minha carreira profissional, é que o consumidor ele está ativo e faz parte desse processo. Então não tem jeito de eu pensar numa digitalização se eu não enxergo quem vai usar essa digitalização. Ele é ativo nesse processo. Esse consumidor ele é parte integrante, ele decide o processo de digitalização, ele decide o que ele vai usar, ele decide a situação de uso e a continuidade do uso. Então ele precisa ser ouvido muito mais do que hoje. Se a gente olha isso no setor de energia, o consumidor hoje, o processo de atendimento dele, o processo de abordagem da energia com esse consumidor é uma leitura por mês. A parte de eventos que aconteçam na rede, esse consumidor tem uma interação uma vez por mês com um leiturista na casa dele. A partir do momento que eu digitalizo, eu vou poder ler este cliente uma vez por dia, a cada 15 minutos, uma vez por minuto, uma vez por segundo. Segundo uma situação de necessidade desta informação para
qualidade da rede de energia, para a oferta do serviço de energia, para a informação desta energia de forma adequada às necessidades que esse cliente começa a demandar em termos do processo de energia em que ele se insere. Então, a gente não está falando apenas em consumo, mas a gente também está falando que esse consumidor, ele, dentro desse processo, ele também pode gerar energia, colocar essa energia na rede. Aqui a gente começa a pensar que essa energia não está vindo de longe, ela pode estar descentralizada, ela pode estar dentro da rede. Neste momento, esse cliente consumidor, a gente tem um termo hoje que é o prosumer, que é o consumidor produtor, que ele está gerando a energia nesse ambiente e fornecendo energia na rede, porque ele pode não estar consumindo toda a energia que ele está gerando. Ou ele gera energia durante o dia, suficiente para a casa dele, e coloca o excesso na rede, e à noite, que não tem energia, vamos pensar na energia solar, ele estaria capturando a energia da rede, numa troca. E a gente tem aí transformação de consumo possível, a gente pode acordar com esse cliente o horário que ele vai consumir, isso é um controle de demanda. A gente pode entender as cargas que esse cliente coloca na rede, a gente começa a entender uma forma diferente do uso da energia pontualmente. A gente começa a entender a cada momento como essa visão do cliente acontece, estimula, restringe, organiza e precisa de ser organizada, precisa ser trabalhada. Então vamos lá, a gente está falando e já comentamos do relacionamento do consumidor. Embutido nesta fala, a gente tem que entender que esse cliente precisa ser engajado, ele precisa conhecer mais do processo, ele precisa saber o que é energia. Bom, isso é complexo? Eu não sei se isso é complexo, é uma forma de transformação. O smartphone era complexo e foi transformado e hoje é parte do nosso cotidiano. Então, a digitalização é parte do cotidiano, o entendimento da energia é parte do nosso cotidiano, vai fazer parte, se não faz ainda. Então, o entendimento dessa participação é parte da transformação digital. Então, não tem jeito da gente medir sem medir inúmeras vezes e usar essa informação de medidas feitas muitas vezes, sem que esse cliente esteja entendendo o processo, esteja com a gente, com nós das empresas de energia, participando e interagindo de forma diferente e mais continuada. Então, a gente tem aqui situações que não estão nas mãos nossas hoje, que de alguma forma precisam ser evoluídas. Eu falo que não estão nas nossas mãos. Vamos pensar o seguinte: eu gerei a minha energia em excesso e quero vender para o meu vizinho. É uma realidade fora do Brasil. E essa realidade, como que ela se adequa à relação de consumo nas situações regulatórias que a gente tem hoje? Um pensamento aí a ser realizado para estimular essa digitalização e entender a forma como essa energia colocada na rede está sendo transformada e organizada, gerida, controlada, e como que tudo isso é suportado pelas empresas de energia. Bom, essas falas iniciais trazem para mim, eu acho que espero que tragam para vocês, a profundidade com que tudo vai ter que acontecer. Essa digitalização traz a necessidade da gente entender como que o processo de energia, como que as estruturas de energia vão ter que suportar novos equipamentos, os clientes e, mais do que tudo,
neste desafio está o desafio de entender a quantidade de dados que vão ter que ser tratados. Temos aqui envolvido para que obter dados, telecomunicações diretamente associadas dentro deste ambiente. Então, digitalização significa telecomunicações, significa a quantidade de dados coletados, qualidade dos dados coletados, organização desses dados coletados, inteligência para retirar destes dados todas as informações que a gente pode tirar, e claro que com isso não dá para fazer de forma manual, temos que colocar inteligência artificial. Esses mecanismos são todos existentes hoje, a gente não está falando de coisas que não existam e não estejam totalmente já estruturadas e bem organizadas e testadas e disponibilizadas. Existem áreas novas dentro desse processo ainda em estudos, mas os equipamentos, a inteligência artificial, a troca de dados, o monitoramento desses dados, a qualidade dos dados, o uso e fornecimento de energia centralizada e descentralizada, a troca de energia, a comercialização, tudo isso já existe, já está praticamente consolidado nas redes de energia mundiais, e a gente precisa trazer isso na nossa realidade. Não devemos deixar de lado, precisamos falar sobre se estou vendo demais o cliente, estou vendo a cada segundo que ele faz na rede, preciso tomar muito cuidado com a segurança destes dados, para que eles não escapem do ambiente em que eles estão sendo coletados e para a função com que eles estão sendo coletados e com relação à privacidade dos dados. Então, aqui a gente tem todo esse cuidado do ponto de vista da rede, do ponto de vista desta organização, inclusive também para entender que processos novos a gente está inserindo para as cidades que precisam estar cada vez mais antenadas com o ambiente em que elas estão inseridas do ponto de vista de troca de informações e possibilidades, dos serviços que estão sendo oferecidos para a população e, claro, socialmente falando, como que a gente está inserindo estes clientes, esses consumidores dentro deste processo. Ufa! Este documento realmente buscou trazer e pontuar tecnologias e condições de aplicação dessa tecnologia. Não dá para ser exaustivo e chegar em todas as condições e resolver todas as situações num documento que ele busca, pelo menos, ser um arcabouço sobre o que são essas tecnologias e, mais do que tudo, como elas se conectam na oferta da energia, na situação do entendimento da eficiência energética que vem dos próprios consumidores. A eficiência é parte desse compromisso. Temos, sim, a digitalização como mudança do negócio de energia e temos que entender que a forma como essa digitalização traz a energia nas redes, ela é diferente. Neste processo, ficam evidenciadas a telecomunicação, as tecnologias de tratamento de Big Data. Vamos entender que a gente tinha uma leitura por mês da casa do cliente, e se a gente pegar para um cliente quantidade de segundos, se a gente for ler por segundo, a cada 15 minutos, quantas informações a gente vai ter que ter? Então, as empresas de energia vão ter que ter um tratamento de informação. Se a gente está trocando energia com o vizinho ou com a rede de energia, qual é a segurança deste mecanismo comercial? Estamos falando em que esse cliente pode permitir que a concessionária esteja organizada para tratar as medições de forma diferente e
como que as tecnologias como internet das coisas vai permitir que as concessionárias realizem essa troca de dados com os elementos que estão dentro das casas do cliente, olhando privacidade e etc. Então, os dados coletados são muito importantes dentro deste processo. A privacidade dos dados é extremamente necessária de ser avaliado e diversos mecanismos e aplicações foram apresentados neste projeto. A gente apresentou e trouxe alguns projetos realizados no Brasil em termos de medição inteligente e reforçamos em todo momento o comportamento do cliente como parte dessa situação. Bom, eu posso ficar discutindo com vocês aqui durante muito tempo sobre este tema. Vamos abrir para outros especialistas, para eles falarem sobre esses temas, sobre esta situação que a gente tem hoje e a gente poder trazer de forma provocativa situações que nos levem a pensar como mudar o nosso ambiente hoje, o nosso ambiente tecnológico, e a gente implante essa digitalização de forma organizada, segundo demanda, segundo a situação que a gente tem no país e que a gente pode promover. Então, a provocação está colocada. Entender tecnologias, entender como aplicá-las. Muito obrigada, Carlos. Foi muito interessante trazer esses primeiros pontos, né? Esses pontos principais que estão colocados na publicação. Eu acho que foi uma oportunidade ímpar, né, de desenvolver um estudo de tamanha qualidade que a gente pudesse reunir tanta informação importante e relevante, né, para começar a debater o tema. É importante destacar aqui para quem está nos assistindo que a publicação está disponível na descrição do vídeo, então a gente já colocou disponível para download aí na própria descrição do vídeo, e aqueles que fizeram a inscrição prévia vão receber também por e-mail. O importante, assim, a nossa ideia é que isso seja disseminado o máximo possível. E eu gostaria de chamar aqui para debater com a gente, agora na roda de discussão que está prevista, um time de peso que foi convidado, nós agradecemos imensamente por todos terem aceito, né, o nosso convite. Então, nós temos aqui hoje conosco o senhor Jefferson Soares, que é assessor da Diretoria de Estudos Econômicos e Energéticos e Ambientais da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. O senhor Marco Antônio Juliato, que é assessor da CETEC, do Ministério da Educação. Professor Luiz Carlos Pereira da Silva, que é da Universidade Estadual de Campinas. E o senhor Paulo Luciano de Carvalho, que é o superintendente de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética da ANEEL. Então, para debater aqui junto conosco, pessoal, os organizadores do evento, para colocar aqui junto com a gente, continuar com a gente aqui em tela o senhor Carlos Frois, né, para que a gente possa debater aqui juntos. Mas eu queria começar convidando o professor Luiz Carlos para fazer uma breve fala, para a gente dar início aí à nossa roda de discussão. Obrigado, Alexandra. Bom dia a todos. Um prazer participar de um debate tão importante, né, para o nosso país. Bom, na Unicamp, né, a gente tem apresentado o nosso campus como um ambiente de experimentação para projetos reais, projetos piloto em transição energética, em transição de mobilidade, em transformação digital. Então, lógico, né, contando com muitas parcerias, por exemplo, com a CPFL, com a Eletrobras, no âmbito do Procel,
em projetos coordenados pela ANEEL, né, de P&D e de PEE. Então, a gente tem conseguido fazer muita coisa interessante na Unicamp, em todo esse processo de transformação que a gente está passando e precisa passar, né? Então, a gente tem hoje ônibus elétrico no nosso sistema, a gente tem muito investimento em modernização da nossa infraestrutura física, em iluminação, em climatização. A gente já tem bastante geração de energia renovável, né, fotovoltaica no nosso campus, e esse movimento é crescente, né, já tem aí uns 5 anos. A gente está conseguindo também, com muito esforço, fazer disso uma política de Estado, né, que não seja interrompida por mudança de gestão. A gente já passou por 2 gestões, então isso está ganhando corpo dentro da Unicamp, com todos os desafios, né, que a gente tem. Então, até estava conversando com o Frois, né, um conflito importante que a gente tem é entre modernização e digitalização, porque não temos recursos financeiros para fazer tudo. O que é mais importante? O que priorizar? Primeiro, modernizar a nossa infraestrutura física para eliminar desperdício de energia, né, e ter um ganho direto com eficiência energética. Ou também, ao mesmo tempo, investir em digitalização para ter mais dados, mais informações, de tal forma que a gente possa melhorar a gestão também, né, através da digitalização. A gente tem tentado fazer as 2 coisas. Então, hoje a gente tem aplicação de IoT em edifícios, tem aplicação de IoT nos nossos ônibus, a gente tem um sistema de medição de energia inteligente, né, para todos os nossos prédios, e a gente quer avançar para uma plataforma de IoT que permita a integração de serviços públicos. Dentro da Unicamp, a gente tem rede de energia elétrica própria, a gente está no Mercado Livre, né, a única universidade brasileira que compra energia no Mercado Livre. Infelizmente, né, já que a gente economiza muito dinheiro, 10 milhões por ano por atuar no Mercado Livre. A gente tem rede de gás, a gente tem rede de água, a gente tem sistema de transporte, a gente tem questões de segurança. Então, a digitalização, apesar de todas as vantagens, né, ela vai ter um custo elevado de implantação e manutenção de tudo isso. Então, uma forma de fazer com que a digitalização não aumente as tarifas, né, para os consumidores seria que a gente pudesse fazer uma integração de serviços públicos em uma plataforma unificada, de tal maneira que os serviços pudessem compartilhar, né, a camada de comunicação, camada de dados, camada de data analytics, né? Então, esse seria um outro ponto, né, que eu gostaria de colocar em debate, essa questão da integração, né, dos serviços públicos, de tal maneira a trazer modicidade tarifária. Isso também é muito importante, que a tecnologia venha, mas de maneira a contribuir com uma tarifa mais baixa para os consumidores, né, e não com mais aumento de tarifa, né. E também é uma grande expectativa que a gente tem, que eu gostaria de colocar em discussão também, em relação ao 5G, né, a camada de comunicação é onde a gente mais sofre aqui nos nossos experimentos da Unicamp, né. A gente hoje trabalha com 3 tecnologias, né, Wi-Fi, RF Mesh e LoRaWAN. Mesmo assim, a gente tem aí desafios enormes em relação à camada de comunicação, muita perda de dado, muita instabilidade, muito trabalho para manter os sistemas funcionando, né? Então, alto risco de você fazer um investimento e ver aquela infraestrutura toda aos poucos se desfazer. Então, a comunicação sendo um gargalo muito importante dentro desse processo todo, né? Então, gostaria de colocar o 5G também em discussão. E dizer, né, que na Unicamp estamos aqui buscando cada vez mais parcerias, são desafios enormes que a gente tem para transformar a Unicamp em um modelo de gestão energética, não com o objetivo de fazer a transição energética acontecer primeiro na Unicamp, não com o objetivo de ganhar um troféu, chegar na frente, mas de mostrar, né, para a sociedade que é possível, sim, fazer a transição energética, a transição para a mobilidade e a transição para a digitalização que a gente está discutindo hoje aqui. Então, muito obrigado, pessoal, um prazer participar dessa roda aqui com vocês. Muito obrigada, Luiz Carlos, você trouxe pontos interessantíssimos para a gente discutir. Eu queria passar a palavra para o senhor Marco Juliato, do MEC. Bom dia a todos, cumprimento aí
a todos, na pessoa aí do Carlos Frois, que nos apresentou o estudo. De fato, Carlos, as questões que você trouxe são provocativas, e para nós, da Rede Federal, que desde 2017 temos um programa que chamamos Programa Energif, é um programa para desenvolvimento em energias renováveis e eficiência energética, e agora está incorporando também as 69 universidades federais. Isso vai compor, junto com a Rede Federal de Educação Profissional, um conjunto de 110 instituições, 950 campi, mais de 2,3 milhões de alunos são afetados ou tocados pelas ações do programa Energif. E, sem dúvida, a evolução necessária nesse momento é a digitalização. Nós tivemos a oportunidade de conhecer as experiências de outros países ainda, numa parceria que a gente também mantém no Ministério da Educação com a cooperação alemã, e a GIZ nos dá muito suporte para isso, assim como deu para esse estudo que o Ministério de Minas e Energia produziu, e a gente percebe que a conectividade, a internet das coisas, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina estão cada vez mais dentro da academia, fazendo esses trabalhos que o Luiz desenvolve lá na Unicamp, que são reconhecidos nacionalmente, e que a gente está tentando levar também de uma forma muito radial para todas essas 110 instituições da Rede Federal. Não é à toa que, dentro deste programa Energif, 2 áreas de temáticas dizem respeito à eficiência energética na indústria e à eficiência energética em edificações. Quer dizer, atuar nesse segmento da eficiência energética prescinde de uma maior quantidade de informações, de uma maior conectividade, e, sem dúvida, a digitalização ela é fundamental para que, através da coleta de dados, através dessas informações, a gente possa evoluir nessas ações de eficiência energética. É importante também destacar que, por conta aí da questão do teto dos gastos, vem sendo crescente nas instituições de educação uma redução da disponibilidade do recurso discricionário ano a ano. É muito fácil de entender: se eu tenho um limite no teto e os meus gastos obrigatórios crescem na razão do seu crescimento natural, sobem os salários dos professores em razão das suas qualificações, sobe os custos diretos, a discricionalidade faz com que o recurso disponibilizado ano a ano venha caindo. Isso exige das instituições uma melhor gestão e uma eficiência nesse gasto. E se considerarmos que a energia elétrica dentro das instituições da Rede Federal é o 4º maior gasto, representando aí, junto às instituições federais de educação, mais de 700 milhões de reais por ano para pagar a energia elétrica desses 950 campi, você imagine o quanto é importante as ações que a gente desenvolve em eficiência energética nas nossas unidades. Então, nós teremos, com certeza, uma boa discussão desse seu material dentro da academia. Nós temos, nesses grupos de trabalho, nos comitês e subcomitês dentro do programa, o envolvimento de pelo menos um professor de cada uma dessas 950 unidades. Você imagina o tamanho dos grupos de discussões, dos debates que a gente tem com os nossos doutores e mestres dentro dessa atividade de eficiência energética. Isso vai ser amplamente discutido, ele vai se somar a todos os esforços que a Rede Federal já vem fazendo para poder modernizar a sua ação de melhoria e de medição. Numa ação, inclusive, junto ao Ministério de Minas e Energia, por conta do programa Procel, de eficiência energética da Eletrobras, nós estamos sendo financiados para fazer a conectividade de todas as nossas 670 unidades da Rede Federal de Educação Profissional, por meio de um monitoramento em tempo real do consumo de energia dessas unidades, e, a partir desses grupos de trabalho, desse armazenamento de dados, produzir as ações necessárias para eficientizar esses nossos campos. Essa ação deverá se estender também às nossas universidades muito em breve. E, na medida que a gente tem a evolução dessas ações de eficiência energética e também na gestão desses recursos, a gente percebe que esse conhecimento ele vai ser passado para os nossos alunos e para os profissionais que vão para o mercado. Então, entender que a gente, enquanto instituições federais de educação, pertencemos ao desenvolvimento econômico e sustentável do país, isso é fundamental. Se você não fizer a mudança na cabeça dos professores e dos gestores das unidades de ensino, esse conhecimento não é transferido aos profissionais que estão sendo formados. E essa é a nossa preocupação: participar do movimento, participar desse desenvolvimento, dos planos nacionais de energia, dos planos nacionais de eficiência energética,
porque o conhecimento está na academia, principalmente nessas nossas instituições federais de educação, que são responsáveis por 95% das pesquisas que são realizadas no país. Eu acho que é lá que a gente tem que disseminar bastante esse material que você divulgou, e eu quero aqui agradecer a oportunidade de poder dar esse recado, e tenho a certeza de que tudo que você colocou e tudo que você está apresentando nesse documento vai servir de subsídios para que a gente possa evoluir no programa Energif e possa contribuir com a eficiência do gasto, e para a sociedade e para o governo isso é importante. Parabéns pelo trabalho. Conte comigo. Muito obrigada, Marco. Esse trabalho foi importante destacar o trabalho, né, do Energif e todas as relações que tem com a questão da digitalização. Queria convidar o Jefferson Soares, da EPE, para fazer seus comentários. Bom dia a todos, não sei se todos me ouvem. Ouvem? Perfeito. Bom, primeiro eu agradeço aqui a oportunidade, em nome da EPE, em nome do nosso diretor Giovanni Machado, que não pôde estar presente no lançamento dessa publicação, né? Cumprimento aqui os membros todos do painel e também a audiência que está nos ouvindo. E aí eu aproveito para fazer uma colocação que os estudos de planejamento energético, eles reconhecem, né, o potencial que uma tecnologia tão transversal e habilitadora como a digitalização pode ter dentro do setor elétrico, na geração de oportunidades de aumento do portfólio de alternativas, na questão de geração de novos modelos de negócio, mas também os desafios que estão associados a esse processo, né? E aí a gente pode colocar, assim, do ponto de vista das alternativas, né, desse aumento de portfólio, a própria eficiência energética, né, que com o volume de dados superior você tem mais informação, e o componente de informação ele é muito importante nessa gestão. A gente fala de alternativas como resposta à demanda, a própria geração distribuída se potencializa, o armazenamento de energia. E aí todas essas alternativas elas podem ser exploradas, né, no sentido dessa geração de modelos de negócio que reconheçam os benefícios, né? Contudo, assim, não é só rosas, né? O mundo, a gente tem um monte de desafios para atacar, né? E eles incluem adequação da infraestrutura existente, modernização, a integração dessas tecnologias na rede, ao mesmo tempo que mantém confiabilidade e qualidade da energia, né? Esse é um aspecto importante. O adequado processo de tratamento de dados, né? Tanto sobre o aspecto tecnológico, quanto a segurança e privacidade, que foi comentado aqui pelo professor Carlos Frois, a governança, o desenho da governança desse processo, e essa é uma pergunta que eu vou fazer para o professor na sequência. E não tenho dúvida alguma que um desenho de mercado que abrange esses aspectos é um grande desafio, principalmente para o formulador de política, né? A gente acredita, né, que esse estudo ele toca em pontos fundamentais nesse debate da digitalização do setor energético brasileiro. E aí eu vou citar a coleta de dados, a privacidade e segurança de dados, condições regulatórias, entre outros, e certamente esse debate não se esgota aqui, né? Eu diria que ele é uma bela peça para fomentar um debate futuro de aprofundamento de questões, né? E aí, aproveitando já para apresentar as minhas questões à professora, eu sei que o tempo é curto, mas a primeira, são duas, né? Na verdade, a primeira é se o estudo, em que medida ele endereça os gargalos e desafios para a modernização da infraestrutura desse setor elétrico brasileiro, né? E aí tem sempre a questão de quem paga a conta, é um deles essencial, né? E o segundo é relacionado ao volume de dados que a gente vai ter, né? Decorrente desse processo, né? Que ele tem o desafio de tratamento tecnológico, econômico e governança, mas em específico não consigo trazer alguma conduzido, né? A gente tem alguns países que já até imaginaram organismos centralizados, por exemplo, concentrar os dados gerados no setor elétrico brasileiro. Então, eu gostaria de ouvir se tem alguma questão que possa trazer algum tipo de insight para o Brasil na formulação desse desenho. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Jefferson. O Frois vai ter o desafio aí de fazer as considerações em relação a essas questões que são extremamente relevantes. Eu chamo para fazer sua fala o senhor Paulo Luciano, da ANEEL.
Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer o convite do Ministério de Minas e Energia para poder participar dessa mesa redonda de divulgação do trabalho do Dr. Carlos Frois. Eu acho que é muito importante fazer esse trabalho e divulgar amplamente todo o trabalho que é feito e que possa contribuir para a evolução do setor elétrico é sempre muito gratificante. E parabenizar o Dr. Carlos e também toda a equipe pelo trabalho desenvolvido. Eu acho que pela leitura que eu fiz do trabalho, ele está muito bem estruturado, ele está abordando de forma clara e precisa todos os temas, principalmente desde a apresentação das tecnologias, IoT, medição inteligente, blockchain, e também ele trata também da coleta de dados, como armazenar esse dado, como que esses dados vão ser coletados, como o consumidor vai participar desse processo e também da segurança de dados. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que influencia nessa divulgação, nessa coleta, a gente vai ter que ter um trabalho muito grande associado para isso. E também destacar dentro do trabalho os projetos pilotos desenvolvidos no âmbito do programa regulado pela ANEEL, e, por fim, as questões legais e regulamentares que temos presente hoje, que pode ser evoluído até o futuro. Bom, com relação especificamente ao programa de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética, a gente tem a Lei 9991, né, que instituiu a política pública de estímulo à pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética no setor elétrico, e coube a ANEEL fazer a regulamentação desse trabalho. Os propósitos da regulação é fomentar o uso do recurso e obtenção de resultados, benefícios palpáveis, efetivos e mensuráveis. Estabelecer diretrizes claras, factíveis, com foco na eficiência energética, desenvolvimento tecnológico e inovação do setor. Divulgar de forma ampla os resultados, prestação de contas à sociedade e reconhecimento das iniciativas implementadas. Então, ao longo dos anos, no âmbito do programa de eficiência energética, só para dar um recorte aí dos últimos 12 anos, a gente tem um investimento da ordem de 6,4 bilhões em projetos de eficiência energética. Mais de 5 mil projetos foram executados no âmbito de eficiência energética. Isso dá aproximadamente um investimento médio em eficiência energética da ordem de 600 milhões de reais. Uma economia de energia acumulada no período da ordem de 64 terawatts-hora. Então, isso daí dá aproximadamente 6 meses de geração de Itaipu. E, no momento, a gente está desenvolvendo um trabalho junto com o acordo de cooperação da GIZ, com um acordo de cooperação com a PUC-Rio, no qual a FGV Clear está sendo contratada para poder fazer uma avaliação dos últimos 20 anos do programa. Então, a visão de futuro é, com essa avaliação, também aprimorar o programa. E, no âmbito do programa de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem também, ao longo desses 12 anos, vamos falar que é o recorte que a gente tem, 7 bilhões de investimentos, 2 mil projetos executados, mais de 10 mil pesquisadores participaram do projeto. E destacar o projeto estratégico número da chamada 11 de 2010, que tratou do Programa Brasileiro de Redes Inteligentes. Tá? Nessa chamada de projeto estratégico, a gente teve a participação de 37 empresas, 6 entidades profissionais que participaram, além de que contemplam institutos de pesquisas aqui do Brasil. E, com relação ao programa de P&D, ao longo desses anos, a gente tem 55 projetos executados na área de Smart Grid. Um investimento das empresas do setor elétrico da ordem de 623 milhões de reais em valores históricos. Então, o investimento em pesquisa nessa área foi bem significativo. A gente pode destacar alguns projetos pilotos que foram apresentados, projeto de Parintins, no Amazonas, projeto de Fernando de Noronha, projeto de Rede Inteligente Búzios, Nova City em Aparecida, e o de Sete Lagoas foi desenvolvido. O projeto estratégico aqui da ANEEL, a gente teve uma grande mudança a partir da chamada 22, justamente por causa dessa transição energética. A transição energética, ela fez parte da chamada 22. O tema descentralização, digitalização, eletrificação, ela foi feito, foi estruturado para que a mobilidade elétrica ela vai se dar, mas a eletrificação é muito importante. Então, o futuro da energia, ele será, na visão até do Fórum Econômico Mundial, elétrico, descentralizado e digital. E o futuro da mobilidade será compartilhado, autônomo e elétrico. E quem vai fazer isso vão ser as empresas de energia elétrica. Por isso, da chamada 22,
que trata da mobilidade elétrica, ela é disruptiva no âmbito da ANEEL, e a partir dela a gente está na evolução do programa de pesquisa e desenvolvimento, que está em consulta pública, e a medição inteligente nesse processo, ela vai dar um outro dinâmica ao setor de distribuição, principalmente, que é onde que está o consumidor de energia. Esse consumidor de energia, ele é, como disse o professor, ele é um consumidor mais ativo, ele vai ter mais informação e ele vai ser mais decisivo. Até pouco tempo atrás, a gente falava em 3D, descentralização, digitalização e descarbonização. Agora a gente já está no momento de acrescentar mais 2Ds nessa brincadeira, que é o D de redução de consumo e o D vamos dizer, de desintermediação, que trata da descontratação, abertura de mercado. Então, essa é a mensagem que eu passo aqui, e agradecer mais uma vez a oportunidade, e eu tenho algumas questões que a gente pode debater logo na sequência, tá, professor? Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Eu acho que o Paulo podia colocar as perguntas dele já também, não é, Alexandra? Sim, e aí eu sim. posso, de alguma forma, tentar resumir tudo. Pode trazer Pode trazer seus questionamentos, Paulo, porque daí o Carlos faz um apanhado geral. Tá, então, professor Carlos, tendo em vista esse momento atual de transição energética, principalmente associado à evolução significativa das tecnologias digitais para a medição do consumo, quais são, na sua visão, as oportunidades de aprimoramento / melhorias no programa de eficiência energética regulado pela ANEEL e também o programa de pesquisa e desenvolvimento? E como a digitalização da medição poderá contribuir para a eficiência energética, redução dos custos e modicidade tarifária? Todos me colocaram com perguntas simples. Eu acho que não tem uma pergunta aqui que seja assim, que dê para a gente responder em 2 minutos. Não dá. Acho que a gente pode depois... Vamos lá. Sim, a gente tem um tempinho, não precisa correr também, não. Não vou correr demais, não, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui, e claro que essa discussão... Bem, vamos começar com a seguinte coisa. Esse documento a gente criou como uma situação provocativa. Primeira coisa, a gente precisava colocar em evidência as tecnologias que estão aí. Então, esse é o primeiro momento. Tá? Junto com o IEI Brasil, onde eu trabalho também como consultor, e junto ao GIS, a gente veio trazer um questionamento que não é antigo dentro do meu coraçãozinho aqui, tá? Eu vou falar dentro do meu coraçãozinho porque eu sou... Bom, vamos lá. Eu comecei em telecom, contar um pouquinho. Eu vim de telecom, então eu posso... Eu sou da área de ciência da computação, então trabalhei em telecom durante 20 e poucos anos e em energia há 20 anos. Então, a gente está falando que a digitalização é o processo meu de vida, porque a gente tem que falar de muito dado, de muita organização de dados, a gente tem que falar de como comunicar, organizar e transferir esses dados, e, claro, dentro de um setor diferenciado, o setor de energia. Bom, por que eu comentei isso? Eu comentei isso porque eu vou começar o seguinte... falando um pouco de modelos, de estruturas, de como ir, para onde ir. Digitalização exige o dado. Para eu digitalizar, eu estou capturando dados. Capturar dados significa que eu preciso ter qualidade dos dados, eu preciso ter meios de obter este dado e eu preciso me organizar para que esses dados estejam chegando sempre. Então, começar um processo de digitalização significa começar o entendimento de como esses dados vão ser coletados. Então, estruturar telecom é parte do processo. As empresas de energia conhecem telecom? Eu vou falar para vocês. Dentro uma das situações que eu analisei foram os projetos das empresas de energia. Eu participei de alguns dentro das primeiras abordagens, e todos, sem exceção, sem nenhuma exceção, tiveram problemas com telecomunicações. Então, Luiz,
os seus problemas são reconhecidos. Então, Telecom realmente é a situação. O primeiro projeto, o primeiro país que implantou todos os medidores foi a Itália, lá na Europa, e o primeiro problema que eles tiveram foi Telecom. Eles não conseguiam medir e ler todos os medidores que eles queriam. Então, esse realmente é um cerne, é uma situação a ser pensada. A implantação desses medidores. Depois, o que está sendo lido? Porque tem interesse, o que tem interesse em ser organizado? Essa informação, essa relevância dessa informação vai também direcionar os nossos caminhos na motivação do investimento que vai ser feito. O cliente que está lendo, que está tendo seus dados lidos, ele pode ser motivado a participar, a contribuir, a reorganizar. Bem, vamos lá. Vamos pegar as universidades que estão dentro de um processo de transformação energética, então eles estão lendo as informações, então precisa ter uma informação coerente. Estão lendo essas informações e não tem que ter telecom coerente. É muito dado? De quanto em quanto tempo eu estou lendo? Para que importa estes dados? Bom, essa transformação estrutural e de base e construir um modelo de negócio, usando os termos que o Jefferson falou também, a gente precisa construir modelos de negócio que tenha retorno eficaz, porque aí tem a pergunta que o Jefferson fez, quem paga a conta? Mas espera aí, quem paga a conta é o modelo de negócio que eu fiz. Por que alguns projetos das empresas de energia talvez não tenham sido tão fortemente utilizados que permitiram evolução? Porque não se chegou no modelo de negócio para descobrir quem paga a conta, por que paga a conta, quando paga a conta e que eficiência eu estou conseguindo nesse modelo. Estou sendo e continuando sendo provocativo. Tá? O documento que a gente desenvolveu, esse texto que a gente desenvolveu, coloca pimenta nesses pontinhos. Eu não tenho solução para isso num documento que tem 100 páginas. A gente não tem condições de trazer isso, mas a gente pode provocar que isso possa acontecer, para que essa discussão seja realizada de forma adequada, para que essa discussão aconteça do ponto de vista evolutivo, para que a agência de energia nos suporte neste momento de transição, na organização deste novo modelo, nessa nova forma de pensar o negócio da energia. Eu volto, não estou falando de tecnologia no meu projeto inteiro, eu começo com a frase e termino com a frase. Não estamos falando de tecnologia, estamos falando de transformação de negócio. E essa transformação de negócio é a transformação da visão de como a energia está sendo entregue, por que ela está sendo entregue, como ela está sendo usada. Se eu quero eficiência energética, e bom, quanto mais a gente eficientiza, mais a gente percebe que a eficiência energética é uma fonte de energia. Bom, eu estou diminuindo a geração, então, de alguma forma, é uma nova fonte de energia. Isso é visto no mundo inteiro assim. A troca de equipamentos, eu tenho equipamentos obsoletos que usam muita energia, desde refrigeradores, que é o esforço da ANEEL, da troca teve um tempo longo com troca de lâmpadas e refrigeradores, quanto de eficiência energética não se conseguiu? Eu participei de diversos processos e projetos de eficiência, com troca, com visualização, com organização disto. Por isso eu posso falar que quanto não se conseguiu, quanto não se mediu. Aí vai as duas grandes mensagens que eu tento passar neste projeto, que eu tento passar neste momento também. A gente precisa organizar a digitalização para que a gente consiga medir. Medir sempre. E a gente precisa entender que tudo na digitalização se obsoleta. Opa, claro, eu acabei de implantar, daqui 2 anos isso está obsoleto. Então eu preciso planejar esta situação evolutiva. E como que eu planejo essa evolução? Medindo e acompanhando.
Então, projetos de eficiência energética, e o tema desse trabalho é pensar a eficiência energética, em todo momento a gente coloca o quê? Que a gente precisa implantar tecnologias. Digitalização, implantar significa medir, organizar, ter dados coerentes, qualidade dos dados, talvez tenha que colocar, gerir esses dados, a governança está totalmente presente neste processo e ela tem que ser planejada, Jefferson, em todo momento. Então a gente precisa se organizar para que isso aconteça no curto prazo, em que a gente precisa ver e demonstrar o que a gente está implantando, no médio prazo, que a gente precisa acompanhar tudo o que está acontecendo, para que a gente tenha a certeza de que essa tecnologia já ofereceu tudo o que ela tinha naquele momento e a gente possa evoluir isto para uma nova, longo prazo, evoluir segundo as condições de mercado, segundo as condições de novas tecnologias, segundo as necessidades dos nossos clientes, segundo a organização regulamentar que a gente tem, segundo o que o país pode ter e, principalmente, segundo aqueles que estão usando essa energia. Porque a gente, nesse país, tem muitas condições regionais que precisam ser tratadas. Não dá para ter também um único modelo de negócio que reflita tudo. E a gente fala isso nesse texto também, apimentando mais ainda a discussão de que estamos num momento de transição e precisamos fazer este momento de transição bem pensado, bem estruturado e com a participação de todos para que as nossas condições sociais de uso da energia, de potencial de eficiência energética, tenha o melhor resultado no futuro. Dá para trazer condições e situações, como eu já comentei antes, a gente não precisa ficar testando equipamentos ou soluções, a gente precisa tentar e conhecer a aplicação disso que já existe para evoluir aquilo que existe e trazer coisas novas. A gente precisa conhecer, sim, tudo que está no mundo, porque já tem coisas consolidadas. A gente não precisa reinventar o que está consolidado, mas trazer e conhecer isso que está consolidado dentro da nossa estrutura e fazer com que isso seja a nosso favor e a gente, a partir daqui, destas situações, dê passos novos também. Existe muita coisa pronta. Quando a gente fala de blockchain, que é a troca de informação justa, honesta, auditável, para que o compromisso de negociação de energia possa ser visualizado de uma forma com segurança, a gente está falando que blockchain está sendo aplicado e já existem N condições já testadas, mas tem N condições ainda não testadas. Então, a gente tem que encontrar essas situações que estão adaptadas ao nosso momento energético, ao nosso momento de negócios aqui. Eu citei blockchain porque é o mais que está fervendo no momento em termos de discussão. A IoT está aí, o controle da demanda, a organização da demanda e os modelos de negócio estão para a gente estar e ter que discutir mais. Eu acho que eu busquei abordar o tema e as questões feitas de uma forma geral. Espero ter contribuído e, bem, não dá para responder tudo neste tempo. Essa é uma discussão de longo prazo. A gente tinha que provocar. E eu agradeço demais ao MME, agradeço demais a GIS por terem confiado no trabalho do IEI, no meu trabalho, para descrever, para começar a descrever as condições tecnológicas que a gente tem disponíveis e fomentar esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui. Nós, como atores deste momento, podemos
fazer com que ele aconteça de forma mais ágil. A minha proposta é: vamos agir mais e fazer com que a gente consiga estar mais presente e fazer com que a digitalização aconteça de forma mais ágil, que a gente possa participar para que o país evolua na implantação disso, para que as empresas entendam que elas possam ser mais participativas. Eu vou olhar as universidades como sendo uma empresa. As universidades estão olhando a eficiência energética do ponto de vista do próprio negócio interno, da própria situação, e estão evoluindo. A gente precisa falar isso para as outras empresas também. A gente pode promover tudo isso, e essa experiência das universidades, a experiência dessa organização de modelos que a EPE traz, e essa experiência da transformação regulamentar da ANEEL, e no fomento de projetos que tenham esta organização, esse repensar dos modelos de negócio das empresas de energia, sejam sempre mais enfatizados. Esse é o meu trabalho, e queria agradecer vocês por terem me escutado também, e nessa discussão que ela é rica, e que a gente tem muito que contribuir como profissionais e como clientes da energia no processo. Muitíssimo obrigada, Carlos. Eu acho que você cumpriu o desafio de abordar tudo que foi colocado aqui de um jeito bastante lógico, né? Bastante claro para nós. Como você colocou e outros colegas colocaram também, acho que hoje é só, né, o primeiro passo desse início de discussão, onde a gente tem um documento inicial sobre o qual a gente possa nos debruçar para debater sobre o tema, né, e evoluir nesse aspecto. Então, eu agradeço enormemente a participação de todos. Assim, na realidade, eu queria devolver a palavra para os outros colegas participantes, se alguém gostaria de fazer algum comentário final. Eu abro aqui a palavra. Não? Então, nesse caso, Luiz, sim? Só fazer um convite, né, a todos que queiram visitar os nossos projetos aqui na Unicamp, conhecer o trabalho que a gente está fazendo. A gente já está recebendo aqui visitantes, e a gente organizou um tour aqui usando o nosso ônibus elétrico, de tal maneira que os visitantes possam conhecer todos os projetos. Dia 1º agora, a gente até vai ter um tour desse aí com a diretoria da ANEEL. Vamos receber vários diretores da ANEEL aqui, da CPFL, para fazer um tour pelos projetos como parte do Citenel, né, que vai começar dia 2 e dia 3. Então, todos convidados. Maravilha, muito obrigada aí pelo convite. Espero que possamos aí receber visitantes para conhecer melhor essa iniciativa. Bom, eu gostaria agora de só dar uns informes finais e depois chamar o nosso diretor para o fechamento. E como informes finais, eu gostaria de chamar mais uma vez a atenção de que nós já disponibilizamos a publicação na íntegra na descrição do vídeo, né, que está no nosso canal do YouTube. Esse evento de hoje vai ficar gravado e disponível no canal do MME. E, além disso, a própria publicação também está disponível na notícia que foi publicada, né, sobre o evento. E as perguntas que vieram vão ser respondidas depois por e-mail, né, as perguntas que vieram da audiência. Então, gostaria agora de chamar de volta o nosso diretor Carlos Alexandre Pires para fazer as palavras finais do evento. Obrigada. Obrigado, Alexandra. Obrigado a todos os palestrantes. Realmente foi uma discussão bastante rica, ainda que tenha sido apenas um introdutório desse complexo e amplo tema relacionado à digitalização. Nós temos a certeza de que isso é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada em que nós nos debruçaremos sobre a temática da digitalização e de como ela pode auxiliar o processo de modernização do setor elétrico brasileiro e por que não dizer, do setor industrial, do setor residencial, do setor comercial,
de como isso permeia de maneira bem abrangente a nossa vida como um todo, né? E não poderia ser diferente no caso do setor elétrico, do setor energético. Então, hoje nós encerramos esse evento de lançamento do estudo de novas tecnologias digitais para medição do consumo de energia e níveis de eficiência energética no Brasil. Realmente, a digitalização ela é um tema apaixonante, então eu concordo com o professor, com o colega Carlos Frois, de que é uma cachaça, né, se nós nos referirmos à cultura brasileira, e é um tema que estará em nosso dia a dia pelos próximos anos, por que não dizer de forma permanente. A digitalização ela traz muitas oportunidades, como foram muito bem colocados aqui por todos os palestrantes. Ela estaria praticamente em todos os níveis e todas as possibilidades que nós vislumbramos, não só para o setor energético, mas, como eu mencionei, no nosso dia a dia, no setor residencial, na nossa casa, na possibilidade de nós ligarmos e desligarmos e automatizarmos nossas residências, nossa indústria, nosso comércio, e isso sempre vislumbrando de que a digitalização é um grande vetor de eficiência energética para todos os setores da sociedade. Cabe a mim dizer que nós não paramos por aqui, como eu disse, é apenas um primeiro passo. Nós já temos outros estudos sendo encomendados no âmbito da parceria com o governo alemão, onde nós focaremos em determinados setores. Nós já temos em andamento um estudo com o foco no setor de construção, né, de edificações, né, e tentando entender como a digitalização ela afeta todas as fases da construção de uma edificação, incluindo a parte de demolição, né? Como isso pode também revolucionar um setor que tradicionalmente ou historicamente no Brasil tem sido muito colocado em segundo plano, né? E como tem, de forma ampla, tem sido colocado quase que num passo atrás de todas as evoluções que acontecem no mundo afora relacionado a edificações. Então, da mesma forma, teremos daqui a algum tempo um novo lançamento de um estudo relacionado e focado com a construção e com as edificações, e numa outra oportunidade estaremos aqui novamente reunidos para o lançamento desse estudo. Então, no mais, eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o evento, a todos os participantes do evento, aos nossos colegas palestrantes, a Alexandra, que conduziu muito bem o evento, e assim damos por encerrado o evento de hoje de lançamento do estudo de novas tecnologias digitais para medição, consumo de energia e níveis de eficiência energética no Brasil. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Obrigado.